Olá pessoal, professor Guilherme Avelino de Biologia. Antes de eu falar dos tipos de cromossomos para vocês, como podemos classificar os cromossomos, observamos essa relação entre a cromatina e o cromossomo. Cromatina nós observamos apenas durante a intérfase. O material vai ser condensado e vai virar cromossomo durante a divisão celular. Então, cromatina intérfase, cromossomo durante a divisão celular. Observe que nesse trecho de cromatina, a gente vai observar regiões menos condensadas. Aqui eu botei 1, 2, 3, que é eucromatina, e botei 2 regiões mais condensadas, heterocromatina. Observe que as regiões mais condensadas, que são as heterocromatinas, irão virar ou virarão essas 2 constrições, tá bom? Essa principal constrição, que é a constrição primária, eu boto C primária, constrição é estrangulamento, tá certo? Isso é uma constrição, recebe o nome de centrômero. A função do centrômero é unir os braços dos cromossomos, ok? E essa outra heterocromatina formará a constrição secundária. Nem todo cromossomo tem essa constrição secundária. Eu botei aqui um cromossomo completo, com todas as partes, tá certo, possíveis, inclusive que pode ser cobrado nas questões para vocês nesses vestibulares, ok? E essas regiões menos condensadas, que é de eucromatina, formarão o quê? Os braços do cromossomo. Inclusive, a constrição secundária que você vê no alto, aqui no alto no desenho, tá certo? Está unindo o braço do cromossomo a essa zona SAT, essa extremidade, telômero. Essa zona SAT, que é a zona organizadora lá, está relacionada com o nucleolo. Então, sempre considerando, tá? A cromatina irá formar, ao se condensar durante a divisão celular, formará o cromossomo. As regiões menos condensadas, eucromatina, serão condensadas para virar os braços, e as regiões mais condensadas de heterocromatina virarão o quê? As constrições. Tá aqui a constrição primária, que é o centrômero, tá? E a constrição secundária. Nem todo cromossomo apresenta essa constrição secundária. E a classificação dos cromossomos, que eu inicio agora, está diretamente relacionado com a posição do centrômero. Se você observar aqui, os 4 tipos de cromossomos metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. O metacêntrico, se você observar, o centrômero se encontra na posição mediana. Ora, se o centrômero, que é a constrição primária, se encontra na região mediana, isso implica dizer que os braços do cromossomo serão iguais. Ora, se o centrômero está bem no meio, então os braços são iguais, ok? Então, na classificação dos cromossomos, tanto pode ser citado na questão quanto a posição do centrômero, como a questão dos braços. Então, centrômero mediano, isso implica dizer que os braços serão iguais. Isso é o cromossomo metacêntrico. Aqui no submetacêntrico, você já tem o centrômero se deslocando para um dos lados. Isso implica dizer que os braços não serão iguais, tá? Os cientistas eles costumam afirmar que o centrômero fica na região submediana. Consequentemente, se o centrômero está localizado na região submediana, os braços são poucos distintos, tá certo? Um pouco diferentes lá. No acrocêntrico, acro, vamos atrás desse prefixo, significado. Lembra acrofobia, medo de altura, extremidade? Então, o centrômero, ele se desloca para uma das extremidades, certo? Observe que os 2 braços são bem distintos, são bem diferentes. Muito mais distintos do que os braços dos cromossomos submetacêntricos, ok? Então, cromossomo acrocêntrico apresenta o centrômero próximo ao término do cromossomo lá, certo? Braços bem distintos. O telocêntrico, telo é fim. O centrômero se localiza no fim do cromossomo. Ora,
Se em uma das extremidades você observa o próprio centrômero, isso implica dizer que nesse cromossomo aqui só tem um braço, tá certo? Porque a outra extremidade é o próprio telocentro. Por isso que telo é firme. E aí, o importante é você destacar que esse tipo de cromossomo nós não observamos na espécie humana. Então, na espécie humana, no ideograma, no cariótipo humano, só tem o metacêntrico, o submetacêntrico e o acrocêntrico. Não tem um cromossomo telocêntrico na espécie humana. Então, está aqui a transformação de cromatina para cromossomo, cuidado, intérfase e divisão celular, e a classificação, os tipos, né? A classificação dos cromossomos, que leva em consideração a posição do centrômero, que é o mesmo que constrição primária, ou ainda o tamanho dos braços, tá certo? Conectados pelo centrômero lá. Ok? Valeu?